O que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF. Não é que nós, deputados de direito, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está até perseguindo. Afinal de contas, nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia. Enquanto o senhor Sérgio Cabral, que foi condenado a 400 anos de cadeia, passará a sua ceia de Natal, não tenho dúvidas, em uma mesa farta. Ou seja, isso daí simplesmente uma afronta nossa contra o STF por conta do chilique? Claro que não. Afinal de contas, o STF tem usurpado o seu poder em decidir coisas absurdas. Ele tem pegado o protagonismo de decidir sobre a vida, sobre a sua vida. O Dino tem, inclusive, enfiado sobre um contrato de cemitério em São Paulo. Ou seja, não é que nós, deputados aqui, perdemos o protagonismo ou nós somos incapazes de fazer o nosso ofício. Pelo contrário, quando você vê a humanidade, não é que quem lutava contra a ditadura não eram pessoas incapazes, não. É porque exatamente as pessoas que têm o monopólio do poder impedem com que os meios democráticos sejam exercidos. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores que depositaram os votos em nós, e que nós, pela Constituição, de fato, somos os representantes legais, onde o poder emana do povo por conta disso, de que muitos no meio do caminho não desistiam, afinal de contas, temos um regime petista implacável, que utiliza-se de diversos meios para poder nos suprimir. Mas no meio desse caminho, alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder te defender. Mas quero deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa, certo dia, me disse o seguinte: olha, Nicolas, presta atenção. O mundo, ele é aqui, ó. O mundo, ele dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula, também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República, que é ainda manipulado por ministros do STF, votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos. Porque as pessoas não estão cegas, as pessoas não estão mais manipuladas. Se você entra dentro hoje de um Uber, conversa com um caixa de supermercado, as pessoas conhecem quem estão privando a liberdade das outras. Então fiquem em paz, porque 2019, Lula estava preso, Dilma tinha recentemente sido impeachmentada, e todo o sistema se juntou para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retomar ao poder aquele que, de fato, prega uma pátria livre e não uma pátria preso? E esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário que doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1% praticamente de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade, ela vale mais do que tudo. E as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então, um recado para o STF. 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, senão eu veria como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que não, tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado, senhores. Cara, a gente vê de tudo nesse mundo, né? Você sabia que a última audiência que ainda insiste em assistir a Globo News, principalmente Daniela Lima e Miriam Leitão, somos nós? É você?
Sim, nós de direita, somos os únicos que sobraram que ainda dá atenção para essa emissora, para a Globo News. Mas não é nem tanto para se informar, é uma forma de entretenimento. É sério, eu juro para você, eu estava vendo agora um vídeo, fiquei rindo aqui, horrores. A Miriam Leitão, ela se tornou uma fonte de entretenimento. Quando você está meio triste, meio para baixo, você assiste Miriam Leitão, você começa a rir, você fica alegre. Tamanha é a loucura, é a histeria ideológica. Nunca se esqueçam, Miriam Leitão é aquela que falou que a gasolina mais cara é boa porque porque o rico tem que pagar a gasolina mais cara. Ou que quando a inflação sobe, entenda porque isso é bom. Que é o grande meme dela. Mas esta fala dela, tentando defender a explosão do dólar, assim, dá cãibra no diafragma de tanto que você ri. É de dar dó também. Houve um tempo que a gente chamava isso, Daniela, de ataque especulativo, porque não tem nenhuma relação com os fatos, né? Porque, concretamente, não está acontecendo esse fim de mundo que o mercado financeiro está vendo. Né? O ata do Copom, ela disse claramente que o mercado recebeu mal, explicou também que tem uma dicotomia na economia, que apesar da política monetária contracionista, ou seja, está produzindo uma redução do crescimento, porque está subindo os juros, o consumo está crescendo, a demanda está crescendo, o investimento está crescendo, eles precisam reduzir a temperatura da economia. E aí repetir um pouco o que aconteceu, o que estava no primeiro relatório, né? Que é a ideia de que o mercado recebeu muito mal o pacote fiscal. O pacote fiscal faz mudanças, de fato, no ritmo de crescimento das despesas. O país vai ter esse ano metade do déficit público que o mercado financeiro imaginava no começo do ano. Então vai ter metade disso. E, além disso, houve no meio do caminho uma coisa imprevisível que era o Rio Grande do Sul. Não tem esse fim de mundo que o mercado está vendo. O que tem de preocupante? A inflação está alta, mas para isso está sendo feito um pacote fiscal e está sendo feito um choque de juros. Um choque de juros 1%, mais 2% até 19 de março. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, não tem buscar explicação para o mercado quando ele está num momento em que ele simplesmente tem o objetivo de elevar o dólar ou elevar a taxa de juros futuro, não tem muita explicação. Não tem explicação que amenize, porque não houve uma deterioração fiscal grave nos últimos 2 anos que levasse a esse resultado. E digo mais, o governo Bolsonaro, ele pedalou. Ele deixou de pagar 93 bilhões de dívidas vencidas, judiciárias vencidas, que tinha que pagar, e quem pagou foi o atual governo. Então isso fez um déficit maior no ano passado, e esse ano vai ser um déficit muito menor do que no ano passado, e além disso, muito menor do que o próprio mercado esperava. Então, concordando com a irritação da minha colega Daniela, eu estou aqui dando a substância dessa questão. Quer dizer, não faz sentido esse dólar, não faz sentido essa histeria, não faz sentido essa taxa de juros. E o comunicado do Banco Central está dizendo, olha, eu vou diminuir o crescimento, eu vou levar a economia para um ritmo de contração, ou seja, reduzindo bastante o crescimento e um ambiente mais recessivo. Não chega a falar em recessão, mas ele explica ali, repete um pouco o que ele disse, tem preocupação no mundo, tem preocupação no Brasil, tem preocupação, o mercado não recebeu bem e tal, mas chovendo no mesmo molhado. Concretamente, o país não está vivendo isso que se reflete nessa histeria do mercado financeiro. Agora, sinceramente, deixa nos comentários uma pergunta. Quem é a defensora mais ensandecida, histérica e vergonhosa do Lula? É Daniela Lima ou Miriam Leitão? Eu acho que a gente tem que fazer uma pesquisa, sério, contratar um instituto de pesquisa, porque é uma dúvida que eu tenho. Eu acho a Miriam Leitão. Tem muitas pessoas que acreditam que seja Daniela Lima. Olha só o que a Daniela Lima fala. 007, ataque especulativo. Há uma desonestidade para manipular. O mercado parece decidir desses operadores e tal. Eu não vou ficar diferenciando também, porque tem muito diretor de agência de investimento grande que também sai falando muita bobagem. Pega, faz recorte, faz meme, vivem disso. Entendeu? Vivem disso. Mas chega uma hora que, aparentemente, tá rolando um ataque especulativo e também tem uma parcela da população que paga. É o dinheiro dos outros, entendeu? E tá, de fato, pra mim, muito difícil de entender. Se a Miriam também não tá entendendo, eu tô tranquila. Quer dizer, ela tá entendendo, ela já deu pra você o que tá acontecendo. Tem um nome, é ataque especulativo. Então, porque realmente é um pouco isso. Eu tô meio passada, assim, com como os cenários todos que foram colocados, foram cobrados, vão sendo atendidos e nada basta. Então, assim, para essas duas, a culpa ou é do Bolsonaro, ou a culpa é do mercado, ou a culpa é das fake news e dos memes. Ninguém sabe, a culpa é de todo mundo, menos do Lula. Cara, só sobrou a gente pra dar atenção. Miriam Leitão e Daniela Lima só existem na bolha da direita. No mundo normal, ninguém sabe quem são essas duas. Sabia disso? Não formam mais opinião. Viraram fonte de entretenimento.